Salve, rapaziada! Tamo na área! Mais um vídeo aqui na TVG! E hoje queremos deixar aqui a nossa impressão sobre o filme documentário que tá rolando na Netflix, Pelé. Um filme que fala da trajetória do rei do futebol, principalmente durante a sua participação nas Copas do Mundo, e que traz algumas reflexões que são extremamente importantes e que mostram novamente o futebol como um fenômeno social que permeia e que atravessa e que transversaliza fatos históricos e sociais que ocorreram no nosso país e no mundo. Vem com a gente, confere aí se você concorda com a gente! Eu aqui, para deixar claro, respeito o Pelé como um grande futebolista, como um grande jogador de futebol. Não tive o prazer de vê-lo jogar ao vivo. Já vi muitos filmes, muitos documentários sobre Pelé, muito bons. Pelé Eterno mostra muito do que foi o Pelé a nível do Santos. Mas nesse documentário, vários fatores me chamaram a atenção. É óbvio que eu não vou dar spoiler aqui, mas vou tentar passar a minha opinião dele. Antes da gente começar, então, dá aquela moral aí. Te inscreve no canal, deixa teu like e ativa o sininho de notificações pra gente conseguir superar as nossas metas aí e continuar trazendo mais conteúdo bacana pra vocês. O filme começa mostrando um pouco do que foi a infância no interior de Minas Gerais, a ida para o Bauru. Mas nesse filme algumas coisas são muito legais. A qualidade das imagens que são apresentadas no filme são fantásticas. Qualidade altíssima de imagens, principalmente as imagens da Copa de 70. Que já inicia o filme com um Pelé reflexivo, às vésperas da estreia do Mundial de 1970. Então, a fotografia do filme é fantástica, vale a pena conferir, pelo menos pela qualidade das imagens, uma série de imagens inéditas, é bom falar. Então nós vamos ter imagens do Pelé com a sua primeira esposa, o assédio que Pelé sofria, principalmente no exterior, países como a França. Então é um documentário e eu quis escolher esse título, Rei ou Súdito, porque mostra exatamente uma reflexão para que a gente pense sobre qual o papel o futebol e naquele momento específico de 1970, o papel que Pelé, como o maior jogador de futebol do momento, como o rei do futebol, representava, dando, de certa forma, uma oportunidade para o Pelé mostrar toda a sua postura com relação ao momento histórico que ele estava inserido. E a gente vê então no documentário um Pelé também um pouco reflexivo, titubeante com relação a esse papel, a esse protagonismo, mas vocês mesmos podem tirar suas conclusões assistindo a série que está disponível lá na Netflix. Então assim, vocês sabem que eu, além de fazer os vídeos aqui, de colecionar minhas camisas, inclusive estou trazendo aqui, né, estou vestido hoje com uma camisa da Seleção Brasileira de 1990, né, a camisa usada no Mundial sub-20 da categoria. Trouxe uma amarelinha aqui também, de 1990, essa aqui usada pelos profissionais, número 17, que foi usada na Copa de 1990 pelo nosso Renato Portaluppi, hoje técnico do Flamengo. Mas é a amarelinha que de certa forma caracteriza a coroação do Pelé, talvez um pouco a camisa azul usada na Suécia em 1958, quando ele surge para o mundo e com apenas 17 anos se torna um fenômeno do futebol a nível mundial. Passa pelas suas lesões nas Copas de 62 e de 66, um futebol que, a partir da Europa, muda o estilo, né, de jogar para um estilo mais de marcação, mais duro, mais defensivo, que talvez os sul-americanos, em especial os brasileiros, não estivessem tão habituados e que acabaram rendendo 2 lesões em sequência. Embora que em 62 a lesão do Pelé não tirou o título, Amarildo, outro jovem que vai à Copa do Mundo, consegue se destacar, e Mané Garrincha também, apesar de ser praticamente nem é mencionado, né, no documentário. Sabemos que ele teve uma importância muito grande no Mundial de 62, mas acaba sendo dado um destaque para o então menino Amarildo. Mas de pano de fundo, com a presença de vários jornalistas identificados com a esquerda, abertamente identificados como opositores ao regime militar, que se inicia em 1964, fazem críticas duras ao Pelé sobre a postura que ele teve com relação à ditadura. Um depoimento que me chama muita atenção é do José Trajano, jornalista que foi ao México, e segundo ele, nas palavras dele, torcendo contra o Brasil porque seria torcer contra a ditadura. O general Médici, que era o presidente do Brasil nesse momento,
Ele foi um dos caras que mais se utilizou do futebol para ganhar popularidade. Futebol em alta, futebol bicampeão do mundo em 58 e 62. Um momento histórico da virada da década de 50 para 60, um momento de grande abertura, interrompido por esse regime militar e é interrompido no momento em que o futebol está em alta. Então o Médici sabia muito habilmente que precisava estar próximo do futebol, ia ao Maracanã todo domingo com o seu radinho de pilha, assistia os jogos, então acabava buscando um pouco de popularidade através do futebol. E é nesse momento que Pelé, então já o rei do futebol, reconhecido mundialmente, ao ser chamado para perto do governo, para encontros, começa a se manifestar favorável a esses encontros, a essas conversas, e a decisão de não jogar mais mundiais que havia manifestado depois da Copa de 66 passa por uma pressão muito grande, porque o Brasil, então bicampeão mundial, passa uma vergonha no Mundial da Inglaterra de 66, sendo eliminado na primeira fase. Então passa a se ter uma pressão muito grande sobre a seleção brasileira. A seleção desacreditada e das desavenças entre Pelé e o antigo treinador, o João Saldanha, fazem com que hajam mudanças já nas vésperas da Copa do Mundo, há 2 meses da Copa do Mundo. Zagallo assume. É nesse momento que fica a nossa reflexão. Pelé, o rei do futebol, poderia ter tido uma outra postura, uma postura de falar para o mundo do que se passava no Brasil, de falar para o mundo as atrocidades que a ditadura implementava no nosso país, ou o Pelé, na sua neutralidade, acreditava que não estava atuando em nenhum dos lados, estava apenas jogando futebol, estava apenas pensando no país. Mas qual país? Pelé não vai deixar de ser menos ídolo e menos jogador do que foi, mas essa, na minha opinião, então agora manifestando a minha opinião, é uma lacuna deixada pelo rei do futebol, que poderia sim, como vários outros jogadores, entre eles Reinaldo, tem um livro, A Ditadura da Ditadura, que fala exatamente sobre o papel dos jogadores de futebol durante o regime militar, quais foram coniventes, quais conseguiram se posicionar contrários ao regime e quais foram as consequências que tiveram. Então, assim, primeiro, dizer que é muito bom ver no documentário essa relação mais intrínseca entre o futebol e as ciências sociais, a partir dessa análise e da crítica de vários jornalistas ligados aí, né, a uma postura contrária ao regime militar. Paulo César Vasconcelos, o Paulo Vinícius Coelho, o Trajano, como eu já falei, inclusive alguns depoimentos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, vale muito a pena assistir, recomendo o filme documentário Pelé na Netflix. Veio até aqui, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Aquele abraço e até a próxima!